Eu gostaria de pedir ao vereador Roberto Schulz. Quer passar? Nós vamos fazer a leitura do relatório da Comissão Temporária Especial da Câmara de Vereadores do Rio do Sul para tratar do número de vereadores da próxima legislatura. Gostaria de pedir ao vereador Roberto Schulz que faça, por gentileza, a leitura do relatório. Pode ser tudo. Presidente, Vereador Márcio. se me permite, eu gostaria que o vereador Roberto explicasse de que forma nós montamos essa comissão temporária, até porque, na verdade, tem várias pessoas que não participaram da reunião e não sabem como é que foi o encaminhamento para chegar a essa conclusão. Obrigado, vereadora. Vereador Roberto Schulz fará a explicação. Senhor presidente, na verdade, o assunto em pauta, que é o número de vereadores, havia sido discutido no ano passado aqui nesta Casa Legislativa. Explicar também que não foi um assunto pontual. Nós fizemos várias mudanças na lei orgânica do município, mudanças que eram urgentes para que esta Casa analisasse melhor os projetos. Inclusive, quem acompanha sabe que nós estamos nos reunindo todas as quintas-feiras de manhã com a distribuição de projetos para a relatoria, depois a análise dos relatórios e da votação dos pareceres. E como isso não funcionava bem, nós achamos que devíamos mudar a lei orgânica e naquele momento acreditamos também que seria bom definir o número de vereadores. E foi definido na época o número de 15, votado por unanimidade, apesar de que alguns vereadores tinham um parecer diferente desse. E isso definido, este ano agora, nós recebemos a manifestação das entidades que instituíram, vamos dizer assim, a modalidade pública aqui no Rio do Sul, e acreditamos que o assunto poderia ser rediscutido. Para ser rediscutido e nós fazermos alguma alteração na lei orgânica do município, nós precisávamos montar uma comissão que pudesse fazer esta avaliação. Recebemos as entidades algumas vezes e houve uma troca de informações e de argumentos muito fortes, e eu alguém tinha que assumir, acabei assumindo a relatoria dessa comissão. O presidente foi o Carlos Sábio Jacomini, e na última sexta apresentamos um relatório citando principalmente a reunião que ocorreu nesta casa, englobando aí as entidades convidadas e lideranças e partidos políticos. Então, senhor presidente, faria a leitura, vou tentar ser o mais rápido possível, apesar de que são bastante laudas, mas vamos lá. Excelentíssimo senhor Carlos Sábio Jacomini, muito digno presidente da Comissão Provisória Especial da Câmara dos Vereadores do Rio do Sul. Assunto: definição do número de vereadores. Presidente Carlos Sábio Jacomini, relator vereador Roberto Schulz, membros Cláudio Simardi, Almir Cecílio da Costa, Aloysio Santos. Data 26 de agosto de 2011. Dos fatos. Considerando o documento apresentado por as necessidades do município do Rio do Sul, foi criada por essa Casa Legislativa a presente Comissão Provisória Especial para a discussão do tema de forma aberta, democrática, legal e sensata, objetivando alcançar uma uniformização atendendo à expectativa da sociedade rio-sulense. Necessário salientar que a Câmara de Vereadores já discutiu o assunto de forma pública, culminando com a decisão por unanimidade de 15 vereadores para as próximas legislaturas, sendo que ocorreu um debate interno, bem como a divulgação exigida através da lei, através de órgãos de imprensa e principalmente das sessões transmitidas diretamente e reprisadas pela Rede Bela Vista Televisão. Aconteceram duas reuniões estimuladas por entidades, sendo que em ambas foram expostos os respectivos posicionamentos, não se alcançando uma proposta única. Ocorre que, mesmo tardia, a manifestação das entidades foi recebida pela mesa diretora e discutida com os demais vereadores, concluindo-se que uma ampla discussão poderia ser efetuada, motivando a formação de uma comissão provisória especial para que deliberasse junto às entidades e à sociedade organizada do Rio do Sul. A primeira reunião da comissão provisória especial definiu como presidente o vereador Carlos Sábio Jacomini, relator Roberto Schulz e membros Regina Garcia Ferreira e Aloysio Santos e Cláudio Simardi. Após a formalização da comissão em questão, através da devida resolução, decidiu-se por uma reunião com as entidades, esta para, de forma objetiva, finalizar os posicionamentos e discussões
marcada para a data de 22 de agosto do corrente, com início às 18 horas no plenário da Câmara de Vereadores. A reunião foi presidida e conduzida de forma democrática pelo presidente Calixto Sala Giacomini, o qual explicou como os trabalhos seriam ordenados, passando a palavra ao subscritor do presente para explicar o trâmite do processo, e logo após foi aberta a discussão com a palavra aos inscritos. Serão vejamos. André Matiar, inscrito como representante das entidades, usou da tribuna ratificando a posição das mesmas, afirmando que a reunião deveria ser de discussão e não apenas de exposição. Rodrigo Guetem de Lima, representando a CDL, disse que o interessante seria o cuidado com os gastos, o que não representa efetivamente o aumento do número de vereadores. Tarcísio Koch, representando o PT, registrou que ocorreu um debate interno do partido, além de que várias ações foram tomadas anteriormente para que o regime democrático fosse reconhecido e que o número de vereadores em Rio do Sul deveria ser de 15, com a devida fiscalização de quem de direito. Denise Massaneiro, representando o PSD, salientou que também ocorreu um debate interno e que a discussão foi baseada na questão de gastos, ou seja, que ocorresse o aumento da representatividade política sem o aumento de gastos, devendo ser considerada também a condição do município de Rio do Sul em função do seu orçamento. Nelson dos Santos, presidente do PMDB, disse que os vereadores estavam corretos na decisão tomada dentro da legalidade, merecendo reconhecimento pelo que fazem pela comunidade. Acrescentou que o partido tem dificuldade em conseguir candidatos a vereador e que as entidades deveriam colocar nomes à disposição das agremiações partidárias e que fosse respeitada a posição da comissão. Foi oportunizada a palavra aos vereadores e vereadora presente. Senão vejamos, Diógenes Dona Justina afirmou que mantém a posição particular no aumento de vereadores e mais uma cadeira, ressaltando a necessidade de discussão e monitoramento das despesas da Câmara de Vereadores. Regina Garcia Ferreira disse da satisfação de estar com as entidades discutindo tão importante assunto, parabenizando a iniciativa. Afirmou que a Câmara de Vereadores faz seu trabalho difícil, como também é do Executivo e do Judiciário. Afirmou que, como seu partido, defende o número de 15 vereadores. Isso é respeito da democracia, devendo-se discutir os gastos, mas não o poder de representatividade. Finalizou dizendo a sua alegria e honra em ser vereadora e que a comunidade poderia ser mais participativa, principalmente com a mudança do horário das sessões para depois das 18 horas. Roberto Schultz usou da tribuna para afirmar que acreditava que um embate seria prejudicial, sendo que da discussão não deveriam sair perdedores nem vencedores, devendo-se ter como objetivo o melhor para a comunidade rio-silense. Disse da necessidade de se valorizar o regime democrático que atualmente rege o país, resultado da luta, inclusive com a participação da OAB, bem como da importância da representatividade política, além de que a análise do custo-benefício com a repercussão financeira viável, de acordo com o aumento do número das cadeiras, é de suma importância. A Maurício Santos usou a palavra para dizer que acreditava que sequer deveria se manifestar, mas que a OAB poderia lançar o candidato e jamais viu as entidades participarem dos debates sobre os assuntos de interesse público, excetuando-se o senhor Gervando Punag, que periodicamente vem à casa. Afirmou que a discussão é válida, mas que votaria pela redução para 14 ou 12, mas não pretenderia votar em 13 vereadores. Cláudio Simarda afirmou que sempre defende os vereadores e não aceita que pessoas tentem desmoralizar o Legislativo rio-silense que trabalha em prol do povo. Registrou que em outras esferas há problemas ainda maiores, que se trata de um momento histórico quando há discussão dessa natureza e que o debate deveria ser inteligente. O presidente da comissão, Calixto Sala Giacomini, aceitando a proposta anterior, abriu espaço para discussão por ordem de inscrição. Arno Nardelli disse que lamentava a falta de convite para os partidos que não possuem cadeira na Câmara de Vereadores do Rio do Sul, além de que a representatividade política não serve como discurso para o aumento de vereadores, bem como o percentual de votos dos vereadores eleitos não é significante, sendo que a luta é inglória, porque, na verdade, ao final, a decisão caberá aos vereadores. Amélia de Souza, representando o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul e região, lastimou que os vereadores não participem de conselhos municipais, além de que há, sim, a compra de votos nas eleições por parte dos candidatos, que os vereadores não têm autonomia em suas atuações, bem como apenas os ricos se elegem, registrando que o sindicato defende a manutenção de 10 cadeiras no Legislativo Municipal. Lamentou ainda que, quando da discussão do projeto de lei que versava sobre o assunto do Estatuto dos Servidores, não recebeu a atenção que esperava por parte dos vereadores. André Matiago disse que as entidades esperavam a posição de diferentes vereadores, inclusive que poderia acrescentar mais uma cadeira, conforme a sugestão do vereador Diógenes, mas que ainda aguardava uma alteração da decisão. Roberto Schultz contestou as afirmativas da senhora Arlete dos Santos,
dizendo que não há vereador rico nessa casa, que não se elege em função da riqueza, e desafiou a denunciar a suposta compra de votos, além de que o sindicato sempre foi ouvido, informando que os vereadores estão legalmente impossibilitados de participar de conselhos municipais. Registrou sua proposição de estipular o número de 13 vereadores para a Câmara de Vereadores e assessores para a Câmara de Vereadores de Rio do Sul, mantendo-se os mesmos salários gastos atualmente com os registros, os respectivos subsídios e salários. Ciro Ceruti afirmou que não há intenção de desmoralizar a Câmara o Legislativo Municipal, que as entidades e seus filiados também prestam serviços à comunidade de forma voluntária, tendo a preocupação com os gastos públicos, acreditando que 10 vereadores seriam o suficiente para Rio do Sul. Claudio Marti indagou se as entidades pretendiam discutir o número de vereadores ou também os gastos, quando lhes foi informado que se tratava apenas da discussão do número de cadeiras. Marcos Anella, em sua manifestação, explicou a intenção do movimento e disse da importância de uma definição que repercutisse positivamente junto à população. Rodrigo Huete de Lima afirmou que a análise deve ser de forma coerente entre todos, mas que o número de 3 vereadores seria o ideal dentro da conjuntura atual. O presidente Calil Salles Jacomini encaminhou ao final da reunião se manifestando com relação ao número de vereadores e gastos, inclusive com a possibilidade da contratação de bolsistas, o que poderia diminuir os custos com pessoal, eliminando então que seja efetuado o competente relatório para a discussão dos demais membros da comissão, encerrando a reunião. Do relatório. Considerando tudo que foi exposto, fica comprovado de forma muito clara que a discussão levantada pelas entidades não é só legítima, mas também salutar e importante, inclusive porque se tratam de entes que possuem uma importante representatividade social em nosso município, além de serem responsáveis por importantes trabalhos em prol dos rio-sulenses, motivo pelo qual a Câmara de Vereadores agiu de forma democrática, abrindo espaço para debate de assuntos já legalmente definidos na lei orgânica. Acrescentamos que o sindicato e o movimento pela moralidade, sem a participação do Rotary Clube de Rio do Sul, conforme o ofício anexo, pretende que seja o número definido em 10 cadeiras, enquanto que os partidos políticos com representantes eleitos na Câmara de Vereadores, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio do Sul, CDL, e o Sindicato de Comércio Varejistas do Alto Vale, conforme o ofício anexo, e demais manifestantes e vereadores possuem posições divergentes, entre 10 e 15 vagas nas próximas legislaturas. Acreditamos que existe a condição de chegar a um denominador comum quanto ao número ideal para vereadores para essa Casa Legislativa, como ainda na definição dos gastos com os subsídios dos parlamentares e assessores, motivo pelo qual, após a análise das posições apresentadas, o número histórico de 13 cadeiras legislativas atenderia a necessidade do município, ratificando uma maior representatividade política, a possibilidade de maior discussão de ideias e projetos, melhor fiscalização dos atos do Executivo e do próprio Legislativo, inclusive porque ocorreu um aumento populacional de eleitores e principalmente da estrutura administrativa e do orçamento do município. Estamos convictos que o custo-benefício da proposta apresentada atenderá de forma justa as expectativas dos envolvidos, mas principalmente a necessidade do povo rio-sulense. Assim sendo, encaminhamos o presente relatório para discussão na Comissão Provisória Especial que Vossa Excelência preside, ratificando nossa posição de estipular 13 cadeiras do Legislativo Municipal, comprometendo-se a não ultrapassar os valores pagos atualmente a título de subsídio aos vereadores do município, alertando para o prazo regimental a ser respeitado em caso de alteração da Lei Orgânica Municipal. Respeitosamente, 23 de agosto de 2011, assina o vereador Roberto Schultz. Obrigado, vereador presidente da comissão.